Fala galerinha, beleza? Vamos hoje falar um pouquinho do PNLL11, tá? Para quem não lembra, é o antigo MAL 11 e hoje com a troca de administradora, a Pátria agora que administra, né? Então, vamos falar um pouquinho desse fundo aí. É um fundo bem interessante, eu tenho na minha carteira e eu gosto bastante, tá? Inclusive, moro perto de um shopping, o Shopping Tabuão, tem ali a região, é um shopping grande, bem alocado, tem bastante fluxo. Inclusive, aqui os números mostram que é um shopping muito bom mesmo, né? Então, tá aqui, ó, ela mudou de Genial Malls, né? E a Pátria assumiu oficialmente a gestão. Então, a Pátria assumiu a gestão, é um fundo que tem um patrimônio de 1,709 milhões, a cota patrimonial 122,23, valor de mercado de 1,361,2 milhões. Eles colocaram que a cota aqui está 97,35. No dia que eu estou gravando, a cota exatamente fechou de sexta para sábado, hoje é o sábado, tá? 100,64. Então, deu uma aumentadinha aqui perto do que eles colocaram aqui, né? Então, aqui tem os comentários do gestor e umas coisas importantes para gente falar. Então, por exemplo, eles arrecadaram 93 centavos por cota, pagaram 86. Porém, entretanto, todavia, o resultado. E aí, por que esse resultado? Porque eles arrecadaram 93, mas pagando as despesas, sobra só 80. E aí eles pagaram 86, como vocês veem aqui. Então, assim, o fundo tem caixa, mas já está começando a gastar do caixa, né? O fundo tem uma alavancagem de 9,9% no portfólio, ou seja, 10% do portfólio do fundo é uma alavancagem, ou seja, são dívidas, né? E aí veio um comentário que no começo me preocupou um pouco, né? Fiquei um pouco preocupado, que ele falou assim, considerando as projeções do desempenho do shopping, rentabilidade do ativo, a gestão contínua estima um aumento de distribuição média de rendimentos. Aí você fala assim, pô, peraí, mas eles não estão conseguindo arrecadar para pagar os 86 que eles mantiveram aqui. Eles querem aumentar. Mas aí eu comecei a estudar o relatório gerencial deles e percebi que é muito inteligente. A Pátria fez um esquema muito inteligente para isso, tá? Então, a gente olhando aqui, aí a gente vai falar de distribuição de cotas e tal, mas o que eu quero que chegar aqui é o DRE, né? Simplificado, mas é o DRE. E aí eu quero chegar aonde é importante. Isso aqui, ó. A alavancagem financeira. Que aqui isso me chamou bastante atenção. Eles fizeram um plano, ou seja, um plano de como diminuir a alavancagem desse fundo. Ou seja, a gente que vai levar o fundo para muito, muito tempo, isso é muito interessante pelo que eles colocaram. Se a gente olhar aqui, atualmente eles têm 9,9 em 2025, certo? Total de 170 milhões. Eles querem, ano a ano, reduzir a dívida. E aí, devagarzinho, você vai vendo que eles fizeram um plano até bem tranquilo, nada arriscado, para diminuindo a dívida ao longo dos anos. Ou seja, é um fundo que está com uma gestão que aparentemente tem muita tranquilidade no que está fazendo no plano de redução de dívida. E aí sim eu começo a entender o que eles querem colocar lá, que não é no futuro próximo, né? Mas que vai realmente talvez aumentar esses dividendos no futuro. Por quê? Diminuindo as dívidas, sobrando mais dinheiro em caixa, automaticamente eles conseguem fazer esse aumento de dividendo. Bem, bem interessante isso. Isso me chamou bastante atenção, tá? Então, assim, tem aqui, ó, as dívidas, os CRIs que eles têm que pagar. A taxa é uma taxa que não é das maiores, então é uma taxa que, se a gente pensar que o nosso CDI
hoje está em 14,9%, com mais um ágio de 1,95, são quase 17%. Mas, se você pensar que o CDI tende a cair, então aqui essa dívida tende a diminuir. Né? Diminuir, que eu digo, fica menor para ser pago, mais fácil. IPCA mais 6,5 é um pouquinho puxado, mas nem tanto. Então, assim, na minha visão, o fundo está com um plano bem interessante para a gente ter um rendimento legal no fundo. Então, assim, não é uma recomendação de compra, não é nada. É só dizendo o que eles estão fazendo, ou seja, o que o PMLL 11 está planejando para o futuro, que para quem pensa em uma aposentadoria no futuro, ao longo do tempo, porque quem pensa a curto prazo, não é isso, né? Não é o fundamento. Mas, ao longo do tempo, esse fundo tende a dar bons rendimentos aos seus cotistas, na minha opinião. Tá? Hoje o fundo paga 0,86, mas eu creio que tende realmente a aumentar aí com esse plano que eles fizeram. Gente, eu queria dar só uma mostrada por cima, o que me chamou a atenção, tá, no relatório gerencial desse mês. E é isso. Valeu, chegou até aqui. Curte, compartilha, indica para os amiguinhos. E por favor, hein? Ajuda o amiguinho, ajuda o amiguinho. Então, vamos lá, valeu!